Casa do Consolador Prometido. É sempre bom ver a casa cheia, alguns rostos conhecidos, outros novos. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos também os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. E os irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador, quando o nosso querido irmão Ney faz as edições no vídeo e posta no nosso canal. E já aproveitando também, pedir para aqueles irmãos que ainda não estão inscritos no nosso canal, o canal do Consolador Prometido, que se inscrevam. É importante para a divulgação da doutrina espírita. O algoritmo do YouTube, quanto mais curtidas, quanto mais compartilhamento, ele entende que o assunto é relevante e assim nós vamos estar divulgando a doutrina espírita. Então, vamos pedir para aumentar o nosso número de inscritos. Então, para iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Se alguém caiu e estás disposto a auxiliá-lo a levantar-se, não fiques remexendo velhas feridas. Não relembres episódios que o verdadeiro perdão sabe relegar a total esquecimento. Sequer faça insinuações que se reportem ao passado de quem se enganou, traído pela sua fragilidade. Procura não demonstrar superioridade em qualquer situação, como se fosses incapaz de tropeçar, onde tantos já começaram a queda. Existem, sim, os que caem por si mesmos, mas existem também os que caem pelas circunstâncias que, direta ou indiretamente, lhe ensejas. A tua indiferença afetiva pode ser corresponsável pelo desvio do cônjuge que acusas de traição. Às vezes, as palavras amargas que vives lançando ao rosto do irmão ou da irmã que claudicou são muito graves perante a lei, do que o próprio erro que te pões a censurar. Com essa mensagem, eu convido os irmãos para fechar os olhos físicos, para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, nosso querido Mestre amado Jesus, nosso modelo, nosso guia, governador do nosso óleo, aquele que é o nosso irmão mais velho. A espiritualidade amiga, os nossos mentores, e vamos agradecê-los por estarmos aqui hoje, reunidos, para escutarmos a palavra do Cristo, nos evangelizarmos e recebermos tudo aquilo que precisamos nesse momento da nossa caminhada. Pedimos também que isso que estamos recebendo nesse momento agora se espalhe por todos os nossos irmãos que necessitam, que sofrem com as dores físicas e as dores morais. Que eles sejam amparados. Pedimos também que os fluidos de paz que estamos recebendo agora se espalhem por todo o nosso órgão, principalmente nos lugares em que a guerra ainda existe. E nesses lugares, em algum momento, nossos irmãos possam andar de mãos dadas, lado a lado, e que haja um entendimento entre eles. Pedimos também o amparo necessário do nosso querido irmão Antônio Guilherme Machado, responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ele possa transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é importante para cada um de nós na nossa caminhada. Precisamos ouvir essa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Eu, de imediato, já gostaria de convidar o nosso querido irmão Antônio Guilherme Machado, trabalhador da Cruzada Militar Espírita. Seja muito bem-vindo. Boa palestra, meu irmão. Obrigado. Prezados e queridos irmãos, que a paz de Jesus seja conosco, pacificando os nossos corações, nos ajudando dentro deste aprendizado
a nos melhorar. E em nos melhorando, com certeza, estaremos contribuindo para a melhoria nossa, em primeiro lugar, da nossa família consanguínea, espiritual, dos nossos companheiros, vizinhos e companheiros de trabalho, aonde a providência divina nos situou. É muito grave, muito grande a responsabilidade de cada um de nós no momento em que assumimos a oportunidade de, numa reencarnação, num retorno como espírito à vestimenta física, para nos burilar. E também, por que não, ajudar os nossos irmãos com uma lição a levantar. E a casa tem um nome muito profundo, Centro Espírita Consolador Prometido, que é, em essência, a responsabilidade da doutrina espírita, levar consolo. E aí, o Espiritismo tem como consolador prometido e principalmente no momento grave. Então, todos nós estamos aqui para uma tarefa conosco e coletiva. Eu trago, meus irmãos, um tema talvez não muito agradável para uns e para outros, umas curiosidades que se chama crendices e superstições. E eu, para introduzir o assunto, vamos, crendices e superstições, fruto da ignorância. Pesado, né? Atavismo ancestral, as nossas, porque somos milenares, hoje reencarnados no Brasil. Mas quem sabe no passado, da onde viemos e aonde estivemos, perlustrando outras reencarnações e assumindo compromissos que a gente tem dificuldade de tirar. E aí entram as simpatias, libertação pelo estudo e compreensão da lei divina. Esse são os enfoques principais da nossa atividade hoje. Segundo o dicionário Ruais, atavismo ancestral é a nossa hereditariedade psicológica comportamental dos antepassados. Aqui é uma das coisas mais difíceis da gente mudar. É lutar contra nós mesmos. E aí vamos entrar nas crendices, que é crença de cunho supersticioso, sem base em religiões institucionalizadas. E o Livro dos Espíritos fala muito sobre isso, e nós vamos trazer. Segundo o dicionário, também feitiços, bruxaria, coisa feita, despacho, ebó, encantamento, macumba, magia, malefício, mandinga, muamba, pagelança, serviço. Também utilização de forças mágicas, entre parênteses, com a finalidade divinatória ou intenções malfazejas. Ou acontecimento ou fenômeno que, por parecer inexplicável, se imputa às artes diabólicas, potenciais ocultas e entidades sobrenaturais.
Segundo o dicionário Wise, simpatias são ação praticada supersticiosamente com a finalidade de conseguir algo que se deseja. Superstição. Crença ou noção sem base ou razão no conhecimento que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas, crença em presságios e sinais, originada por acontecimento ou coincidências fortuitas. Superstição, segundo o dicionário, uma religião primitiva em que se cultuam espíritos que se crê estarem presentes nas coisas e nas forças da natureza. Paganismo, magia, feitiçaria. Por extensão, a crença cega, arraigada, exagerada em algo. Ora, meus irmãos, como tudo nós, com essas colocações, aqui eu tenho uma lista de crendices e superstições. Alguém já derramou café, sal, açúcar? O que cada uma dessas representa? É difícil, né? Mas é uma crendice muito popular. Deus o livre, açúcar, café era ruim, sinal de luto. Sal, azar. Derrubar, colher, garfo, faca. Cada uma tem a sua. E aí eu costumo perguntar, e quando a gente derruba todo faqueiro? Aquela gaveta que sempre abre um pouco mais e cai tudo. Aí, plantas, arruda, guiné, espada de São Jorge, pimenteira contra olho gordo, avenca, que é sensitiva, aroeira. Quem é que não deu bom dia, boa tarde para a aroeira? Eu dei muito bom dia para a aroeira. Eu saía de casa, morava para fora, e aí, bom dia, dona Aroeira, com medo de que, se era ou não, tudo bem. Passar por debaixo de uma escada encostada em parede. Para nós, quando pequeno, a maneira do que o pai e a mãe não vai crescer. E a gente quer crescer. Agora o Ney cresceu pouco. Mas veja que algumas dessas, como passar embaixo da escada, é o risco e o perigo de cair uma ferramenta. Então, tem muitas coisas que carregar nos braços a noiva ao entrar na nova morada. Alguém casou e levou a noiva? Não? Deixou a menina entrar sozinha. Mas onde é que está a origem dessa? As religiões na antiguidade, antes do cristianismo, eram caseiras. Cada casa tinha o seu local e tinha o seu local sagrado, onde os homens exerciam o sacerdote, as mulheres serviam para a limpeza, etc. Porque no direito romano, etc., como diz, a mulher eram coisas. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Então, o homem era o chefe desse ritual. E ali mantinha uma chama votiva para o espírito, normalmente familiar, que cuidava dessa situação toda. Quem se interessar, aqui está a Cidade Antiga de Fustel de Coulanges, 1830, 1889 ele lançou. Ele era professor da Sorbonne. E tudo que ele juntou, ele escreveu esse livro. E aqui é importante, muito importante, porque se aprende muito a origem das coisas no sentido... E aí, o culto doméstico era só da família. Não podia entrar. E aí, com o casamento,
a mulher saía do culto doméstico da sua antiga família e vinha para uma nova família. Então, pela tradição, cada porta tinha um guardião espiritual. Para enganar esse guardião, o noivo tomava a sua esposa e adentrava, para que ela então iniciasse nesse culto doméstico. Daí a origem de porquê. Então, essas coisas passam séculos, 2000 anos, tem o cristianismo. E aí, então, jogar arroz dos recém-casados, fartura, colocar uma moeda no ataúde do falecido ou dinheiro. Já ouviram falar? Alguém já fez isso? Por quê e para quê? É uma crença para pagar o serviço do barqueiro para a transposição do rio na margem dos vivos para a margem dos mortos. Barqueiro Caronte. Então, nós vamos perpetuando essas crendices e vai ficando sem saber o porquê. Não tem necessidade disso hoje. Cores de roupas. Na Tailândia, vestir-se com a cor do dia do nascimento. No lar, pote de sal grosso. Ferradura. Elefante com o traseirinho voltado para a porta da rua. Figa, pé de coelho, etc, etc. Sal grosso diz que é para, né? Para limpar. Ferradura. Como é que a crença popular diz assim? Se o uso da ferradura livrasse, o burro não puxava a carroça. Bom, ao beber, oferecer para o santo. Vou dar para o meu santo aqui. A origem, isso vem a libação. Na tradição antiga, lá, fazia libação aos mortos. Colocavam alimentos, leite, mel, para alimentar os mortos. Na tradição, cultura japonesa, ainda tem de colocar aqueles alimentos lá por uns dias. Lá. Eu morei 40 anos em Apucarana, no norte do Paraná, e convivi muito com... E ainda conservam certas... Então, se vai no cemitério municipal, tem lá alimento sendo renovado. É crença de que o espírito ainda precisa, ou seja, o morto precisa de alimentação. Lá em Marabá, tinha um senhor lá que fornecia carvão, e eu fui buscar, ele tinha acabado de morrer. E aí ele estava sempre na rede, ele tinha caído. Aí eu falei para a senhora, disse, mas ele caiu daí? Não, ele se jogou. Não quer morrer na rede, que para eles, no sentido de morrer na rede, ficaria permanentemente o espírito naquela condição. Bom, aí vem as benzeduras. Varrer a casa à noite. Benzeduras, verminose, quebranto, para músculo rendido, costura. Bom, meu irmão, eu lembro que para verminose, nós íamos, era moleque, os três, lá na Dona Olga, para benzer. E ela passava um risco com uma faca bem enferrujada, fazia aquele risco no chão e perguntava para cada um, à medida que ela cortasse aquele transversal, aquele risco, o que eu corto? E a gente tinha que responder a cabeça da bicha. E aí, eu não me lembro se fui eu ou quem. Daí a pouco, não seguramos o riso. Mas, certo ou errado, se dava certo, não se sabe, né? Mas a benzedura, nós vamos entrar sobre isso aí. Aí, simpatia contra o pulgão. Aí, colocar uma casca de ovo no pezinho, ali, só a casca. E aquilo, então, estava no... E diminuía a ação do bicharedo na verdura. Aí sempre tem um Santo Tomé, sempre tem um xereta,
tem para querer saber por que aquilo ali. Ah, é para isso aqui, mas diminui. Aí ele pegou uma daquelas caixas, olhou, estava cheia de ovos do bichinho. Só que colocando ali protegido, que a folha mais grossa, o bichinho coloca ali embaixo e com o sol e o calor vai reproduzir. Só que lá na casca de ovo, matava pelo excesso de calor. Então, em consequência, tinha essa só que não sabia o que e o porquê. Mas a simpatia dava certo. Comer melancia com uva, eu até hoje não comi. Fui criado que faz mal e que mata. Manga com leite, também não. Na dúvida, meus irmãos, eu fico... Vamos agora aqui com o Livro dos Espíritos, na pergunta 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Kardec pergunta aos Espíritos. Livro dos Espíritos. Esse livro aqui não é do Kardec. É livro dos Espíritos. São eles que vieram trazer o que é o mundo espiritual, como é que se relaciona, o nosso relacionamento conosco. Então, o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal, a fonte. É o que chamais fluido magnético ou fluido animalizado. E aí é o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, vamos entender, magnético, né? Eletricidade, aqui entra eletricidade pura. Então, esse fluido é o que nós, nos passes, pessoas que têm, vão levar. E que se pode, quando está bem, fazer uma visita, conversar com alguém gratuitamente. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a resposta dos espíritos. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Quer queiramos, quer não, essa é a realidade. Poder oculto, agora vem aqui. Pergunta 551. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Olha, é importante. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não. Deus não permitiria. Então, não vão ficar com dúvida. Na 552, que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? E nós sabemos que acreditamos mesmo que certas pessoas têm o poder de fazer o mal para lá e para cá. Olha a resposta dos espíritos. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, aquele fluido de que podem fazer mau uso. A inteligência, a força, a riqueza, faça mau uso. Se mal forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. No caso da põe ali um açúcar, põe um mel e vê o que acontece. Junta de mosca, a mesma coisa, o nosso campo fluídico magnético chama, atrai. Agora vem a advertência dos espíritos. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova
da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Assim dizem os Espíritos. Na 554, não pode aquele que com ou sem razão confia no que chame a virtude, a força de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Então, aqui a pergunta do Kardec sobre o talismã. É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Então, quem faz a seleção, quem sintoniza, quem pega o dial do rádio, da televisão, quem muda de canal, somos nós. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã, deixará de colimar um fim mais material do que moral. Colimar, desejar, querer mais material do que moral. Normalmente a gente busca alguma coisa material. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade, uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Vamos na 555. Que sentido se deve dar o qualificativo de feiticeiro? Aqueles que chamais feiticeiro são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista, enxergar além da parte material. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiro aos olhos dos ignorantes? É verdade. E quantos sábios aí? Quanta gente foi para a fogueira, né? Quem sabe não estava ao lado. Eu acho que eu estava de foguista, eu carregando lenha lá na fogueira da Joana d'Arc. Ou, na outra, judiando naquelas câmaras de suplício, porque é dor aqui, dor ali, dor... Tá? Então, ou seja, resgatando. Aí um comentário de Kardec sobre essa colocação. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu sem números de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, ou seja, espiritismo e magnetismo, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constituem o melhor preservativo contra ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Vamos agora aqui a uma outra. A 464. Como distinguir um pensamento sugerido procede de um bom espírito de um espírito mau? Lembra lá que nós perguntamos? Quando é que o nosso pensamento, muito mais do que eu imaginei, dos espíritos? E agora? Como que nós vamos distinguir o pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. E quando se indaga qual é das energias que chega, qual é a ideia? Sugerida ou do espírito? A nossa vem em primeiro lugar. Aí a outra é aquela assopradinha, aquela intuição que vem. Então, compete a nós fazer a vigilância,
compete a nós, pela oração, pela constância, manter o equilíbrio de tudo aquilo que buscamos. Então, nós somos o culpado ou o feliz de tudo que fazemos. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Será que é verdade isso? Aí a resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, respondendo ao Kardec, tens de progredir na ciência do infinito, daí a passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão dos espíritos consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais. Desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm até auxiliar no mal, logo que desejares praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Só quando a gente quer que eles fossem. Agora, meus irmãos, tudo isso colocado, vamos aqui. Amuleto, um objeto, chaveirinho, ou uma fórmula escrita, ou uma figa, uma medalha, que alguém guarda consigo, a que se atribuem virtudes sobrenaturais de defesa contra desgraças, doenças, feitiços, malefícios. Ora, meus irmãos, nós estamos colocando num objeto aquilo que a nossa mente deveria. Então, como aí vem as crenças, todas elas têm origens lá num passado materializada, e a gente foi, na grande maioria da nossa origem religiosa, educados também para isso. Na minha origem, eu carreguei muito escapulário. Até que um dia, como se diz, imagina, moleque, suando, sujo, aquele escapulário virava um xergão. Mas chegou um tempo em que a gente vai se libertando disso. Outros, uma figuinha, outros um. E aí vai. Então, nós precisamos desse talismã. Até que nós tenhamos que, de dentro para fora, jogar, fazer a limpeza. E agora é final de ano, né? A gente tem que fazer limpeza na casa. Aí, olha. E sabe que dificuldade a gente tem? Porque todos nós somos acumuladores de quinquilharias. Livro, então, para doar um livro, a gente leva para doar para a biblioteca, leva lá uma volta 3, 4. Porque a gente está, quando o livro pode beneficiar tantos outros, guardado ali na nossa estante. Mas somos. E quantos de roupas, agora com essa cheia de quantas oportunidades pessoas tiveram de se desfazer daquilo que é. Aí vem outra. O que é prática de goécia? Magia. É um nome para práticas mágicas que são vistas como não naturais, proibidas ou diabólicas. E aí vem a baixa magia. Nós, de certa forma, convivemos com isso. Sempre. Eu tive, lá na minha infância, lá nos anos de 1950, desculpe, sou meio velhinho. Eu ouvi uma vez o pai dizer que faz uma cruz e vira o rastro. Então, na minha cabeça, de moleque, que fazia uma cruz e virava o rastro das pessoas. E aquilo vai ficando na cabeça da gente, e a gente pode não falar com ninguém, não tem oportunidade, e cresce com certas... Como passar no frente do cemitério, almas penadas. Eu, certa feita, vinha
saí de tarde cedo a cavalo para levar o milho para moer, e na volta anoiteceu, e aquele saco, eu parei num barranco, perto do cemitério lá. Aí inventei de olhar para aquele muro, lá, um clarão. Aí, mas olha, vem o discernimento que a gente, como moleque, tem medo, ou o anjo da guarda da gente assopra. Olha, é uma vela que está queimando, e quando vem o vento, ela quase apaga, depois ele para, e aquilo me serviu dentro. A gente vai perdendo o medo à medida que a razão vai visitando o entendimento e a compreensão. Eu tenho um lance assim, que todos nós temos medo de certa forma. Eu tenho uma vaquinha na minha vida. A minha mãe costurava, morava para fora, e tinha que levar uma costura lá. Se eu fosse pela estrada, tinha que fazer uma volta muito grande. Então, fui por dentro, passava no mato, do outro lado, campo, e lá, aí tinha uma vaquinha Jersey, mansa, tudo, mas ela teve cria. E aí, para passar aquelas valas normais que tem ali, eu subi, desci mais, porque eu não achava que eu pudesse, num pulo, saltar do outro lado. E eu fui. Quando a vaquinha saiu para lá, sabe aqueles desenhos animados que a gente pedala no ar, né? Eu, pernas para que te quero, corri, e corri bem. E aonde eu tive medo de pular, eu pulei e sobrou. Então, quando a gente tem, e aí entra o sofrimento, né? Quando a gente tem alguma coisa que nos impulsiona para buscar, então a facilidade, a gente que é pai, que é avô, que é bisavô, a facilidade nunca agradou a ninguém. E só a dificuldade é que... E a vida demonstra isso. Alguns dos nossos conhecidos que tiveram facilidade, como diz na expressão bem vulgar, não deu para nada, bichou. Enquanto que aqueles outros lá que tiveram dificuldade, com todo o sacrifício, se dedicaram e cresceram e venceram na vida. E aí, então, como pais, a gente vai aprender que não pode dar tudo pronto e nem muita facilidade. Ensinar atividade, seja doméstica, ensinar a responsabilidade, mas a responsabilidade também no campo da crença, ajudando-nos a criatura que vem como nossos filhos, como nossos vizinhos, a se libertarem dessas crendices, dessas magias, e aí com o tal de Harry Potter, né? Então a varinha mágica funciona. E aí, então todos nós somos chamados. Aí, o que no livro Consolador, Emmanuel pergunta sobre religião. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Porque nós temos assim, de certa maneira, a religiosidade é só naquela hora do culto, vai lá no meu tempo, na missa e nada mais. Na doutrina espírita muda tudo. Nós temos que estudar. Nós temos que praticar. Olha o aviso aqui. A oportunidade, como disse o irmão, a fome. E na lição que foi lida do Senhor e Mestre, não olhar a quem que vamos levantar. Meus irmãos, então, religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor. Nas expressões mais sublimes, enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Precisamos, sim, iluminar e edificar os nossos sentimentos. As primeiras, então,
se irmanam na sabedoria. A segunda personifica o amor. As duas são asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, se nós temos um lado, o coração, que é o sentimento, no outro lado, o intelecto, e aí o São Tomé, né? Vamos gerir as duas, o sentimento e o conhecimento, e aí a doutrina nos recomenda fazer isto. Porque se nós voarmos só com a asa do sentimento, vamos voar em círculo. Se for só com a asa do conhecimento, vamos voar e vamos nos tornarmos um bruto, também em círculo. Agora, as duas equilibradas, nós vamos fazer a nossa, como dizia o nosso querido Dr. Fernando Duó, nossa ascese mística, nossa subida como espíritos sublimados. E é no dia a dia. Não é uma coisa sobrenatural, não é uma coisa difícil. Ah, mas eu estou velho para isso. Sempre é tempo, porque velho nessa reencarnação, ou seja, usado. A minha neta, uma das netas, diz assim, o vô não gosta que chame de velho. E aí, Didi, o quê? Vou chamar ele de usado. Então, sou usado. Tá? Por quê? Então, meus irmãos, todos nós não temos que ter, passou meu tempo. Eu sou muito jovem para isso. Assumir responsabilidade perante o Cristo que vive em nós, no nosso coração. Olha aqui. Coração que sente, coração que pulsa, coração que vai ao encontro de tantas pessoas que precisam, embora não falem nada, mas a gente vê aquela angústia, aquela preocupação. E aí, quando nós chegamos, e às vezes, manso, tranquilo, está sem dizer nada, e depois as pessoas nos dão o depoimento. Saí aliviado com a tua presença. E às vezes não precisa falar muito. Às vezes só a nossa presença, o nosso pensamento em ação, já que nós somos dotados de fluido universal e que damos qualidade, boa ou má, a esse fluido, exercendo com qualidade. Então, nós primeiro tinha o rádio, né? A gente escolhia, agora é a televisão, tá? Mas nós temos aí, na leitura, escolhemos o que ler, na música, escolhemos o que ouvir. Meus irmãos, então, todos nós, o que no dia a dia do nosso lar, no ambiente de trabalho, o que e qual é a função do espírita cristão? É ser justo, é ser ativo, é ser solidário, é ser fraterno, é ser aquele que semeia a esperança. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Glênio, do Grêmio, né? Glênio do Grêmio, obrigado. Muito obrigado pelo teu estudo, pela tua presença, pelo esmero que tu planejou essa explanação para nós. Muito obrigado por estar aqui. Agradecer a todos vocês que vieram à nossa casa hoje, a casa cheia, essa troca de energia, essa troca de fluidos, nos evangelizando, trabalhando o nosso intelecto para que possamos, às vezes, nos libertar de algumas crendices. Então, agradecer os irmãos que nos acompanharam ao vivo pelo Facebook, agradecer os irmãos que vão nos acompanhar depois no nosso canal, depois dos ajustes do nosso querido irmão Ney. Então, muito obrigado, Glênio. Eu só queria fazer um comentário aqui Deixa eu ver aqui. Eu não sabia, a Andréa Dal Bosco disse que a gente não podia comer manga com leite porque os escravos comiam apenas as mangas para deixar o leite para os senhores da casa. Eu não sabia. Era isso. Eu convivi com uma pessoa, o Glênio falando, eu convivi com uma pessoa que era neta de escravos. E ela era avó da minha esposa. Então, quando ela estava aqui em casa, era muito difícil. Isso não pode, era bem isso.
né? A melancia e a uva era da Casa Grande, a melancia os carros podiam pegar. Então, até, sabe por quê? Para os carros não roubarem as uvas. Então, dizia que fazia mal. E aí eles não roubavam as uvas, porque a melancia estava no campo. É bem isso. É o caso da manga com leite, eles não roubavam o leite das vacas. Dizia para eles que fazia mal. Só comiam a manga. E hoje ficou com sorvete de manga que é feito com leite. Veja que como essas coisas chegaram até hoje sem. Século, né? Século. Certo. E aí é que o atavismo que a gente tem que... Sim. Mas é difícil. Como é que é? De vez em quando pega uma camisetinha minha, que eu sou meio graxoso, né? Pega a camiseta branca, põe com aquele... E põe lá no sol, ela fica branquinha. Então, no sentido da alma, o espírito encarnado, tem que passar por uma coisa para a gente ir deixando essas coisas, né? No sentido bem vulgar, deixando as mazelas, né? Sujeiras acumuladas ao longo das existências. E isso, o estudo, como tu falou, o intelecto e nos evangelizando, essas coisas vão ficando, nós vamos nos libertando aos poucos, né? Então, por isso que essa doutrina é tão consoladora, porque a gente tem que usar a razão, o crivo do bom senso, e assim vamos crescendo todos nós. Então, novamente, muito obrigado, Glenn, muito obrigado a todos vocês, e para nós encerrarmos essa noite tão boa que passamos aqui, juntos, nessas trocas de energias, de experiências, de conhecimento, eu gostaria de convidar o nosso querido irmão Glenn para fazer a oração final. Muito obrigado. Lembrando-nos que o Livro dos Espíritos apresenta-nos o tríplice aspecto: ciência na experimentação. Vamos experimentar na vibração através da oração. A filosofia na afirmação daquilo que nos é revelado no sentido da compreensão. E a religião como consequência moral, nos mudando, nos transformando. Seja, portanto, a nossa fé inabalável, que possa encarar frente à razão em todas as épocas da humanidade. Isso no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá na introdução. E é com essas ideias que nós, nesse instante, dirigimos-nos ao Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, a Maria, Mãe da humanidade, com a sua mansuetude e a sua paz, protegendo-nos anonimamente no nosso dia a dia. A todos os benfeitores espirituais que, ao longo do tempo, caminham conosco na qualidade de espírito guardião ou anjo da guarda. A todos eles agradecemos. Aos benfeitores da Casa Espírita que nos recebe hoje e a todos os trabalhadores incansáveis da espiritualidade maior, imploramos assistência a todos que sofrem na carne e fora dela, e que possam as vibrações aqui dessa egrégora espiritual formada ser dirigida em favor de todos os enfermos, em favor de todos os espíritos que necessitam na carne ou fora dela. Mas uma parcela também dirigida aos nossos governantes da terra abençoada do Cruzeiro, não esquecendo no Senhor, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que possamos realmente, pelos nossos trabalhos, dignificar a oportunidade e o privilégio de reencarnarmos nesse torrão chamado Brasil. Muito obrigado por isso e por todas as benesses adquiridas até a presente data. Que assim seja, muita paz, muita luz, muita harmonia a todos nós. Que assim seja. Obrigado.